Olá, seja muito bem-vindo ao Papo Cultural. Eu tô aqui com o Luciano Máximo, esse cara aqui sensacional. Ele é professor, escritor, toca violão, né? Compositor, um músico, né? Então a gente vai estar aqui entrevistando ele. Lembrando que esse projeto ele é desenvolvido pelo Conselho Cultural daqui de Linhares, né? O Conselho de Cultura daqui de Linhares. Então a gente está aí desenvolvendo a cultura de Linhares, trabalhando aí para trazer esse desenvolvimento cultural para nossa cidade, e a gente desenvolveu o papo cultural com os conselheiros, né, chamando personalidades do meio da cultura, para a gente estar entrevistando e sabendo um pouco mais de como é que funciona esse meio, como que é desenvolvido esses projetos aqui dentro da cidade, né, para as pessoas que não têm essa proximidade com a cultura, possa conhecer um pouquinho e entender melhor como é que funciona tudo isso, esse universo, né? E aí, Luciano, seja bem-vindo. Obrigado aí por ter me convidado. É um prazer, né? Tá sempre falando de cultura, é o que eu mais gosto de fazer, né? Falar de literatura, música. Então eu tô à vontade e feliz por estar participando. Que bom, sinta-se bem-vindo, né? O pessoal de casa aí também que quiser curtir, compartilhar com os amigos também para que eles possam encontrar o nosso projeto Papo Cultural e possam saber um pouquinho mais da cultura de Linhares também. Então, Luciano, você, como eu já falei, escritor, compositor, músico, mas o quê? A gente, tudo que é ligado à cultura, parece que a gente já tem um interesse assim nato, né? Sou professor também, de língua portuguesa. Confesso que eu me formei em letras devido à literatura, que eu sempre tive essa vontade de escrever, de fazer meus textos. Mas, por destino, comecei a dar aula, né? Quisera eu poder trabalhar só com texto, revisando, escrevendo, mas infelizmente isso no Brasil é muito difícil. Então, a gente está aí na escola, no dia a dia, estamos fazendo o que pode aí, né? E como você começou no meio da literatura, né? Hoje você já tem alguns livros publicados, né? E disponíveis também na Biblioteca Municipal de Linhares, se vocês quiserem ver, lá tem os livros dele, né? Você pode procurar. E como é que começou esse interesse seu pela literatura, né? Nessa questão de escrever? Desde criança, inconscientemente, eu já fazia alguma coisa assim, porque eu gostava muito de ler histórias de quadrinhos. E eu fazia minhas historinhas em quadrinhos, desenhava, né? E fui sempre nisso aí, mas na faculdade que eu comecei a entender que eu tinha um pouco de aptidão para escrever, né? Eu comecei a escrever crônicas. Na matéria que tinha estudo de textos, comecei a escrever crônicas e publicando num blog, né, online. Eu fui tendo um retorno, tal, fui sentindo gostinho de querer escrever um texto literário, né? Então, de crônicas, depois eu resolvi arriscar escrever um romance. E assim foi. Eu fui jogando para o mundo aí, né? E fui tendo um retorno, e fui sentindo gostinho, e fui conhecendo outros escritores. E assim, um vai dando força pro outro, e eu tô aí, nesse caminho aí. Qual foi o primeiro livro que você escreveu? Primeiro foi Zumbis em Linhares. Zumbis em Linhares tem até aqui, ó. A capa dele. Essa daqui é a capa nova, né? Tem uma capa antiga nele, isso, né? Foi um livro que eu sempre gostei de histórias de terror, filme de terror. Então foi natural que o meu primeiro romance fosse algo nesse estilo. E como eu acho bacana você estar ambientando e estar utilizando aquilo, o lugar que você conhece, é bem melhor você utilizar como ambiente, né? A sua cidade, você conhece ela, você sabe falar de detalhes dela, você se sente mais à vontade para escrever. Eu já escrevi outras coisas, claro, ambientando em outros lugares que eu não conheço, mas hoje com a internet a gente tem essa condição, né, de escrever sobre um lugar que a gente nunca foi. Mas eu acho bacana o meu primeiro trabalho ter sido Zumbis em Linhares e ambientado em Linhares, que eu acho que deu uma originalidade, uma coisa que chamou a atenção e ajudou, né, como o meu primeiro trabalho, a chamar a atenção do pessoal. E hoje, assim, como é que você vê esse universo da literatura dentro de Linhares? Você está observando algum desenvolvimento bacana dentro desse universo? Como é que está sendo essa aceitação de Linhares para a literatura, né? Porque os anos passaram, a gente sente essa percepção de mudança quanto à literatura, né? Mas e aqui em Linhares, essa percepção está chegando aqui? Eu estou começando a ver uma ponta de esperança quanto a isso.
Linhares, porque eu acho que durante um bom tempo, eu acho que essa parte de literatura ficou meio adormecida aqui. Tanto é que quando eu comecei com o primeiro livro, eu tive que buscar links e me associar mais por fora, né? Participei em vários lugares pelo Espírito Santo, sendo que aqui em Linhares mesmo eu não tive essa oportunidade por não ter eventos, não ter iniciativas nesse sentido. Também, né? Isso. Então, eu sei que tem alguns escritores aí, eu tenho descoberto aí, ainda mais agora, dentro aí do Conselho de Cultura, pela cadeira de literatura, eu tenho descoberto escritores, eu sei que tem potencial, tem pessoas aí boas que precisam aparecer, mas há uma timidez também. Os escritores geralmente não são igual os músicos, que tá sempre aí dando a cara, e muitos deles são mais tímidos, mais retraídos. Então acho que Linhares está faltando mais movimento, incentivos nesse sentido. Eu estou esperançoso que agora eu sinto que vai sair. O Conselho de Cultura está com uma turma muito boa, que todos estão aí bem animados, são representantes, né, das cadeiras realmente comprometidos e que a gente vê que eles têm a mente e têm propriedade para estar à frente de cada cadeira, para fazer o negócio andar e movimentar a cultura na cidade. Então estou muito esperançoso. Eu acho que o cenário cultural, literário e cultural, em todos os setores aqui da cultura de Linhares, eu acho que vai começar a dar um avanço aí a partir de agora. Entendeu? Que bom, né? É importante a gente ver esse desenvolvimento cultural, né, da cidade, principalmente nessa parte de leitura, que é uma coisa muito importante para nossa cidade. E eu fiquei sabendo de uma história do Conselho de Literatura. Como é que é? Alguma coisa que está chegando aqui em Linhares Nova. Ah, sim, você está querendo falar da Academia de Letras, né? Isso. É porque a gente vai viajando aí pelo estado, né? Agora eu estou aí com o meu suplente, a parceria bacana aí do Fernando Rocha, na suplência da literatura. Esse mês passado a gente esteve no 18º Congresso de Trovadores, lá no Jacaraípe na Serra, representando Linhares. E foi muito bacana, eu me apresentei lá, o Fernando também fez uma pequena palestra lá. E a gente vem sofrendo influências e força dos presidentes das academias por aí afora, porque Linhares precisa e merece de uma academia de letras, né? Então, eu e o Fernando estamos sempre conversando sobre isso. Numa reunião do conselho já externamos esse nosso desejo, a nossa intenção de que Linhares, em breve, né, tem a sua academia de letras, Academia Linharense de Letras, porque aqui tem escritores fazendo boa literatura, e uma cidade maravilhosa, Linhares, está crescendo cada vez mais. Nada mais justo que ela tenha a sua academia, a gente vai lutar junto aí com todo o conselho para que isso se torne realidade. Muitos escritores bons que tem aqui na região daqui. Sim, cada vez tem aparecido novos aí. São da história de Linhares e que ajudaram a desenvolver Linhares, né, esse crescimento cultural da literatura aí, né, principalmente dentro das escolas, né? Então, assim, essa é uma parte muito importante. Inclusive, eu incentivo a todos que procurem a nossa biblioteca, que eles botaram lá um setor, uma parte da biblioteca, ali mais focado nos livros dos escritores linharenses, né? Então, tem muito. Quem tiver curiosidade, vai lá. É lá público, né? Tá lá disponível para todo mundo. As pessoas às vezes ficam com receio de entrar na biblioteca, mas lá é para ficar à vontade, entrar e conhecer, né? Tem muita coisa para conhecer de Linhares lá. Tem muita gente que não conhece a Biblioteca Municipal de Linhares. Tem, com certeza. Então, se você não conhece, passa lá na Biblioteca Municipal de Linhares. Está aberto ao público para você poder ir lá, olhar os livros que tem. Não tem só dos escritores de Linhares, tem vários livros ótimos, tanto novos como bem antigos, então você vai gostar, principalmente vocês que gostam bastante de comprar livros. Passa na biblioteca também, dá uma incentivada nos escritores daqui da nossa região, procurem saber mais, que você ajuda a incentivar os nossos escritores locais, né? E a descobrir os novos talentos aí, né? Que vem surgindo cada vez mais, né, apoiando eles. Sim, os jovens também, tem escritores jovens escrevendo literatura para jovens, assim, que eu tenho me admirado e vale a pena conferir. E também tem os escritores, né, jovens e que estão escrevendo uma literatura assim bem rica, né, para as pessoas mais velhas também, né, que está surpreendendo bastante, né. Vale a pena conferir que tem muita coisa boa aqui em Linhares, né. Vale a pena você estar atento quanto a isso. E assim,
fora desse meio dos livros, né? Vamos falar agora do Luciano, da música, né? Ele que é músico, né, há muito tempo. Quantos anos você é músico? Olha, não ininterruptamente, porque um bom tempo eu fiquei sem mexer com música, mas assim, desde praticamente adolescente, meus 18, eu já comecei a participar de grupo de pagode. Já participei de um grupo de pagode aqui no finalzinho da década de 90, eu era bem novo, e a gente fez bastante movimento aqui em Linhares, a gente gravou CD, tinha uma extinta Rádio Cultura, acho que não tem mais não Rádio Cultura, que tocava as músicas do pessoal de Linhares antigamente, nosso CD tocava na Rádio Cultura. Então, desde essa época, eu venho mexendo com isso, fiquei um tempo sem mexer, mas de poucos anos para cá, mais ou menos simultaneamente à literatura, eu voltei a desenvolver um trabalho com música. Até para me ajudar na sociabilização, porque geralmente, onde eu vou me apresentar com meus livros, geralmente eu faço apresentação de música também, né? Eu tenho um repertório, me parece, que agrada bastante mais as pessoas mais maduras. E, para dizer a verdade, nesse meio, quando a gente vai nos encontros literários, a gente vê mais pessoas assim adultas do que jovens, infelizmente. A gente quer ver mais jovens. Mas o meu repertório termina agradando bastante essas pessoas do meio cultural e eu venho desenvolvendo aí, devagar. E assim, dentro desse meio musical, você foi incentivado também pelos seus pais nesse meio da música quando você começou a entrar? Eu tenho meu pai, que infelizmente já não está entre nós, que por ele que eu aprendi a me interessar pelo violão, né? O repertório dele era diferente do meu, embora eu gostasse muito também, ele tocava muito Roberto Carlos, coisa da antiga, né? Mas serviu como influência para eu me interessar pelo instrumento violão. E dali eu fui seguindo meu próprio caminho, né? Eu, como sou natural do Rio de Janeiro, eu já vim de lá com essa coisa entranhada do samba em mim. Então, quando eu cheguei aqui em Linhares, eu fiquei um bom tempo meio que sem o contato com o samba, mas logo eu tive a oportunidade, acho que o destino contribuiu, que eu terminei conhecendo a galera que tocava um samba. Na época era bem difícil ter um grupo de samba aqui para o norte do estado. Então eu tive essa oportunidade de achar uma galera e eu comecei. E eu sempre fui fiel a esse meu estilo, que é o que eu gosto, é o que eu sei fazer, né? Eu não sei tocar outra coisa, eu só sei o samba, eu entendo só desse segmento. E até hoje aí, nesse segmento, e hoje em dia já está bem mais difundido aqui, né? Tem um público legal que gosta de samba aqui para o norte do Espírito Santo. E eu estou conseguindo aí trabalhar bastante com a música. E hoje quem é seu maior companheiro? Os livros ou o cavaquinho? Eu fico meio sem jeito assim, porque a música, às vezes a música bota mais feijão no prato do que o livro, né? Então eu tenho gratidão com a música. Mas aquele carinho, aquele amor, eu tenho mais pela literatura. Porque a música, muitas vezes eu encaro como um momento. Eu tô aqui, eu participo de um grupo de samba, que é o Samba 3, eu toco junto com meu irmão e outro amigo, o Judson, lá de São Mateus. E a gente está numa pegada boa aí, toda semana tocando, mas pode ser que amanhã depois eu não tenha tempo e de repente eu não vá poder continuar. Mas a literatura é aquela coisa que eu sei que enquanto eu tiver sanidade mental, tiver bem, condição, eu vou estar mexendo, independente. Porque o livro é uma coisa que você pode tirar meia hora no dia e estar escrevendo. É uma coisa que quem é apaixonado não deixa de fazer nunca, não deixa de ler nem de escrever. Então, o meu maior carinho, o meu amor pela literatura. A música ali em segundo lugar, mas a música geralmente é o que ajuda a comprar o leite das crianças. Mas eu acho que o que todo mundo quer saber agora, né? Na verdade, quer saber não, quer ouvir. É você cantando e tocando a musicazinha. Vamos tentar, né? Então eu vou tocar uma do Fundo de Quintal, que é a minha referência maior com relação ao samba, né? Deixa eu ver aqui. Dentro do meu ser arde uma paixão, fogo de saudade invade o coração.
Foi sem perceber que o amor chegou, sem nem mais porquê. A luz se apagou e sendo assim, a minha voz não vou calar. Desejo sim que um novo sol venha brilhar. Quem ama pra valer no amor se fortalece. Não fiz por merecer a dor que me entristece. E sendo assim, a minha voz não vou calar. Desejo sim que um novo sol venha brilhar. Só quero meu lugar nas asas dessa ilusão que tanto me fez chorar. Mas o cara é brabo. Mas aí, faz um convite aí, fala suas redes sociais, o pessoal seguir, poder até mesmo falar com você, né? Se quiser tocar em algum lugar, né? Você tá disponível aí pra show também, né? Assim, quem acessar lá o meu Instagram, que é Luciano Máximo _ no final, né? Você consegue falar comigo, manda um direct lá, inclusive lá na minha bio lá, tem um link lá que vai diretamente pro meu WhatsApp, então não tem dificuldade se você ficou interessado em ler algum livro meu, ou até a questão de música para contratar, para tocar. Então, meu Instagram, ali eu acho que é o caminho mais viável, que consegue com mais facilidade. Tô lá o tempo todo. Que bom. Muito prazer você ter aceitado o convite aqui, né? Obrigado mesmo por você ter vindo aqui para a gente poder falar sobre cultura, poder desenvolver essa cultura local, conversar um pouquinho, mostrar para o pessoal de casa que não é um bicho de 7 cabeças, é uma coisa bem simples, é uma coisa bem tranquila de se fazer, de você desenvolver e também você incentivar. Né? As pessoas elas podem simplesmente incentivar hoje o meio cultural apenas acompanhando, assistindo ou lendo um livro que vai desenvolver não só a própria pessoa, né, mas também vai desenvolver a cultura local da nossa cidade. Aproveitando para fazer um convite para você, toda terça-feira, a segunda terça-feira do mês, você pode estar indo lá no Nise Avanza, né, para você na Praça 22 de Agosto, onde a gente vai ter lá as nossas reuniões do Conselho Cultural de Linhares, né, o Conselho de Cultura. Então você pode ir lá participar, é aberto ao público, fique à vontade para você poder estar acompanhando as reuniões, vendo o que está sendo feito dentro da cidade relacionado à cultura, né? Então fica aí o nosso convite dos conselheiros para você poder participar. Belezinha? Muito obrigado e até o próximo Papo Cultural. Você tem alguma coisa para falar pro público a mais aí? Uma pequena frase, talvez, no seu livro? A frase eu não tenho em mente aqui agora, mas eu aproveito para fechar pedindo para vocês compartilharem aí, porque quanto mais a cultura for compartilhada, mais a cidade melhora, mais a cidade cresce. É muito importante a cultura da sua cidade. Então compartilhe esse conteúdo e obrigado aí, até a próxima. Muito obrigado a todos e até o próximo Papo Cultural, fechando aí com uma musicazinha. Então vamos lá. Eu já passei por quase tudo nessa vida, em matéria de guarida, espero ainda a minha vez. Confesso que sou de origem pobre, mas meu coração é nobre, foi assim que Deus me fez. Deixa a vida me levar, vida leva eu. Deixa a vida me levar, vida leva eu. Deixa a vida me levar, vida leva eu. Sou feliz e agradeço por tudo que Deus me deu. Valeu! Obrigadão.